para um orfanato chamado Orfanato Barça, e lá ela conhece Rold e Nathan, que são os dois guerreiros que ajudam ela nessa batalha. Nathan ele tem apenas 8 anos. Ele é uma criança completamente diferente, ele é muito inteligente para a idade dele. Essa inteligência faz com que ele crie um laço muito forte com Andrômeda. Então eles se tornam praticamente irmãos. O Rold, ele é o personagem que faz o par romântico com Andrômeda. Ele tem 16 anos também, e todos esses personagens, eles são representantes de constelações. A história de Andrômeda começou depois que eu olhei o céu numa noite, o céu estava muito bonito, estava bem estrelado, e eu parei para pensar em quantas vezes a gente não olha o céu. Quando foi a última vez que você se lembra de ter olhado o céu? Eu acho que de repente a gente não olha tanto, seja pela nossa rotina, que a gente vive pensando em trabalho, em responsabilidades, em contas, ou seja pela questão do medo também, porque existe um grande mistério em cima das nossas cabeças, certo? Esse mistério a gente não sabe. Se você chegar para um médico e perguntar para o médico como que funciona o seu corpo, suas células, ele vai saber explicar para você. Agora, se você chegar, de repente, para qualquer pessoa na rua que conhece as estrelas, o que são as estrelas, como que funciona o universo, já é um pouco mais complicado. É um mistério muito grande, a gente não sabe para onde a gente está indo. É claro que isso desvinculando completamente uma imagem de cristandade, de religião. A gente não sabe o que deu origem ao nosso universo. E é isso que Andrômeda ela vem tentar desvendar. Segundo o livro da Andrômeda, o universo surgiu a partir de uma pedra. Essa pedra ela gerou um calor muito forte que fez com que o universo se expandisse durante milhares de anos. A partir disso, essas pedras elas entraram em colisão e se dividiram em 3, caindo em vários planetas. A grande batalha de Andrômeda é ela conseguir juntar essas 3 pedras antes que o grande vilão da história, que é Phebros, consiga encontrar essas pedras e dar origem a um novo universo. Toda a construção da história ela foi feita a partir de um estudioso chamado Campbell. Esse estudioso ele pesquisa a ficção científica há muito tempo. Claro, ele não é vivo mais hoje, mas ele escreveu um livro chamado A Jornada do Herói. Esse livro ele tem um capítulo chamado Os 12 Passos do Herói. O que acontece é o seguinte, se você for parar para pensar, todo livro, principalmente de ficção científica, ele sempre começa no mundo real. Por exemplo, Harry Potter. Ele sempre vai começar no mundo real. Exatamente para criar esse vínculo com a realidade. Porque você também não pode começar uma coisa muito louca, uma coisa muito desconexa. Então Campbell ele defende que você precisa começar no mundo real. Então esses 12 passos é exatamente isso. Então você começa no mundo real, é chamado para a aventura, depois você tem uma recusa da aventura, tem um retorno transformado, e foi nesse modelo que eu escrevi a história de Andrômeda. A partir do momento em que eles descobrem que eles precisam pegar essas 3 pedras, eles viajam, eles saem da Terra, eles viajam para Saturno, eles viajam para Netuno, Então tem uma brincadeira muito legal, onde eles passam por alguns planetas do nosso sistema solar. Eu acho que estudar as estrelas, eu gosto muito, mas é como você lê o Apocalipse da Bíblia, assim, você fica com medo. Tem alguns estudiosos que defendem que daqui a 4 bilhões de anos a galáxia de Andrômeda vai colidir com a nossa galáxia, que é a Via Láctea, por exemplo. É claro que eu acredito que talvez isso não aconteça, porque até lá o nosso Sol já vai ter morrido, e junto com ele a gente, a sociedade. Mas é meio complicado mesmo você estudar as estrelas. Andrômeda, ela não foi uma invenção minha. Andrômeda ela foi inventada pelos gregos ainda na era mitológica. Então, na época dos mitos, como as pessoas elas não tinham um conhecimento, elas não sabiam, por exemplo, por que chovia, não tinha um conhecimento onde elas soubessem que estava chovendo por questões naturais. Então elas inventavam deuses, e esses deuses eram a resposta, era o porto seguro delas. Um desses deuses era Andrômeda.
Andrômeda, na história original, ela é filha de Cefeu e Cassiopeia, que são reis da Etiópia. Um dia, Cassiopeia, que é a rainha da Etiópia e mãe de Andrômeda, ela fala que a sua beleza é maior do que as Nereidas de Poseidon. E Poseidon é rei dos mares, ele fica muito bravo com isso e manda um monstro marinho atacar a Etiópia. E a sociedade, para que isso não aconteça, eles colocam Andrômeda em oferenda ao bicho amarrado num rochedo. Essa é a história original de Andrômeda. A minha ideia não era fazer uma cópia das aventuras de Andrômeda, a história original mesmo, porque inclusive isso já foi feito pelo aquele filme Fúrias de Titãs, né, que foi completamente maltratado pela crítica. Mas a ideia era fazer uma história completamente diferente, não saindo da história original, porque você fazer uma história, né, uma releitura que fique muito distante, fica meio complicado também. Mas a ideia era pegar uma base e tentar fazer uma história completamente diferente, como foi as aventuras de Andrômeda Nebulosa. Bem, eu vou aproveitar um momento, porque eu também não vou contar muito do livro, né, que eu espero que vocês leiam ele. Depois me falem lá pelo Facebook. Mas tem muitos escritores aqui. Tem a Stephanie, tem o Ponce, tem vários outros aí que escrevem, né? Tem o Carlos, desculpa. Bem, a construção da história foi muito interessante. Tem muita gente que chega pra mim e fala que tá sem inspiração. Essa semana mesmo teve um autor que chegou pra mim e falou que ele estava escrevendo uma história linda, era uma história que se passava na Idade Média. Mas de repente ele teve uma inspiração muito louca e ele queria falar sobre pós-guerra. Ele falou que não sabia o que fazer, ele não estava conseguindo dormir, porque ele não conseguia mesclar uma ideia com a outra. Ele falou, é impossível mesclar as duas histórias porque elas acontecem em momentos da história diferentes. O legal da ficção é que você pode fazer tudo o que você quiser com a ficção. Se você quiser colocar um personagem vomitando um navio, você coloca. A ficção, ela faz com que você se desprenda dessa realidade chata que a gente vive. O importante para você escrever uma boa história é sempre você ter uma inspiração. A inspiração, o ideal da inspiração é que você saia da sua rotina. Porque todo dia é a mesma coisa. Todo dia você acorda cedo e aí toma café, daí você vai trabalhar, daí tem hora do almoço, daí você volta a trabalhar, daí você vai para sua casa ou para a faculdade. E assim de segunda a sexta. O ideal é que você saia. Por isso que tem muitos escritores que, quando estão escrevendo, eles vão para a praia. Eles saem, porque o ideal é que você esteja... você consiga enxergar o mundo de uma maneira diferente. E existem formas de você fazer isso sem você necessariamente sair da sua rotina, uma vez que a gente tem conta para pagar, então dá para parar para trabalhar, parar de trabalhar e ir para a praia. Uma boa ideia se você vai para a faculdade, é sempre sentar em lugares diferentes. Assim você vê a aula com ângulos diferentes. Pegue um caminho diferente, mesmo que ele seja mais longo. Pense, hoje eu vou pegar a rua tal e vou ver o que vai dar. Tente desvincular essa ideia de que todo dia você tem que pegar sempre o mesmo caminho, você tem que falar sempre com as mesmas pessoas. O dar é muito bom, é diferente. Então olhe tudo com uma magia diferente. Quando você viaja, pode perceber que você olha até para uma árvore, com uma magia diferente. Tente olhar para as árvores daqui com uma magia diferente. Tente olhar para o céu e imagine que nem todas as estrelas que estão ali são as mesmas de ontem ou de anteontem. Existe uma magia e tente encontrar essa magia nas coisas. Eu acho que isso é muito importante quando você está num processo de criação. Quando você é escritor, muitas vezes você tem que sair do seu mundo real e entrar junto na história com os seus personagens. Porque você tem que entrar junto naquele quarto para contar que naquele quarto tinha um abajur, e que naquele quarto tinha uma cama, e que naquele quarto a parede era vermelha, e que naquele quarto o colchão estava duro. Porque é o seu personagem. As aventuras de Andrômeda, ele é completamente em primeira pessoa. Então você sabe o que o personagem está falando, você sabe o que o personagem está pensando. Eu acho que essa é a grande magia. E você tem uma liberdade muito grande para imaginar também. A gente colocou aqui, inclusive por ideia da Isabelle e da Samara, que foram as meninas que fizeram a capa, que Andrômeda é ruiva. Mas todo o resto do personagem, você tem condições de imaginar com as suas próprias
características com a sua própria bagagem cultural. Então, a ideia era sempre deixar bem livre, né? A gente dá ali uma característica ou outra para você conseguir se guiar, mas a ideia é que você realmente use a sua bagagem cultural. Uma vez eu estava lendo um livro e eu imaginei durante o livro todo que o personagem era loiro. E aí eu cheguei na metade do livro e o autor começa a falar que, na verdade, esse personagem era moreno. E eu fiquei com muita raiva, né? Então, o ideal é que você fique bem livre para imaginar, né? E eu acredito que isso também dá uma vontade a mais de você virar a página, né? E isso é muito importante. As cores. Eu acho que existe, durante o processo de criação e desenvolvimento de um livro, o consciente e o inconsciente. Os dois estão presentes durante o texto. A gente tinha uma professora de fotojornalismo e a gente estava fazendo um exercício sobre, enfim, era alguma coisa ligada à imaginação, psicologia e fotojornalismo. E ela perguntou para todos nós da sala o que vinha na nossa cabeça quando a palavra era aniversário. E aí o pessoal começou a falar vela, bolo, criança, churrasco. Né? Mas de todas as pessoas, elas tiveram uma linha muito parecida de pensamento. Todo mundo imaginou um bolo, uma vela, bexiga. Né? E quando ela perguntou pra mim, eu falei bolo, vela, criança, bexiga, azul. Oh, peraí, como assim azul? Eu falei, não, professora, é que a bexiga é azul. Essa foi uma escolha completamente inconsciente. Né? Então você viaja no seu inconsciente para conseguir buscar essas características, né? Porque a minha bexiga era azul, ela podia ser roxa, ela podia ser verde, ela podia ser lilás, mas alguma coisa marcou em mim, no meu inconsciente, na minha bagagem cultural, que deixou a bexiga azul. Então são essas pequenas coisas que a gente acaba encontrando dentro de um livro, normalmente em cores. É muito difícil um escritor se desprender quando está escrevendo, porque o que é um livro? Um livro, por exemplo, para mim, que hoje sou escritora, é o que eu vi, é o que eu li, é o que eu ouvi, é o que eu vivi, né? E a gente acaba colocando nos personagens. Então, eu acredito que isso ajude muito, né? Por exemplo, eu não sei quem aqui já leu Jogos Vorazes, mas Jogos Vorazes, eu me lembro que eu li esse livro antes mesmo do filme, e toda vez que eu li esse livro eu ficava com fome. Eu ficava com muita fome e era muito engraçado, independente do horário que eu lia o livro. Eu perguntei para uma amiga minha, né? Eu emprestei o livro para ela, falei, nossa, eu li, né? E aí, eu fiquei com fome, né? Falei, nossa, que engraçado, eu fiquei com fome também. Então, a história dos Jogos Vorazes era de uma sociedade extremamente pobre, né? E eles tinham muita pouca coisa para comer, né? Na verdade, tinha uma escassez de alimento enorme. E o que acontecia é que a escritora, ela detalhava tão fortemente os alimentos que os personagens iam comer, falava sobre a sensação de estar comendo um bolo com chantilly e uma cereja em cima, que isso acabava deixando a gente com fome. Né? Mais tarde, quando eu fui pesquisar sobre a escritora, eu descobri que ela era assim, um pouco gordinha. Então veja que é verdade, ela acabava ligando a comida à felicidade, e isso era tão forte para ela que ela acabou colocando dentro de um livro. E isso acaba entrando dentro da história. Então, com certeza, vocês vão encontrar alguma coisa de Camila Borges dentro de Andrômeda, apesar de serem personagens construídos psico e fisicamente bem... Tentei desvinculá-los de mim, mas é bem complicado mesmo. Tanto que teve um colega da sala que leu o livro e foi um dos primeiros a ler. E ele chegou para mim e falou, eu li o livro. E me deu uma vergonha, assim, porque ele estava lendo uma mistura do meu consciente com o meu inconsciente. Nós só visitamos o inconsciente quando a gente está dormindo. Então é um momento áureo do autor. É aquele momento onde você esquece que você está na sua casa, você está na frente do computador e você entra junto com o seu personagem. É aquele momento em que quando você termina o capítulo, você pensa, meu Deus, de onde que saiu isso? Foi do seu inconsciente. E é muito bom visitar esses lugares, né, acordado, e você ter lembranças dele. Bem, deixa eu ver o que mais. Campbell, que foi o personagem que